importante de produção. É isso que nós estamos a dizer, que é planificar com a juventude, compreender a dimensão da juventude. Tem algum know-how, porque hoje temos muita juventude capacitada dentro e fora do país. Não, o Estado diz que não nos compreenderam bem, nós não estamos a taxar na forma como estão a dizer. Eu costumo dizer, se o Estado todos os dias é mal percebido, é porque comunica mal. Não é possível. De painel e a todas que nos acompanham. É importante iniciar a minha análise por dizer que o problema de Moçambique hoje não é a crise, mas é o planeamento, fingir que não vê a crise. E quando começo com este ponto, é para, antes de ir mesmo a este bolo em relação ao emprego, olhar para a estrutura do nosso orçamento e perceber como nós tivemos um cenário que em 2018 a Unidade Nacional de Segurança e Governação, embora um pilar fundamental, tinha um bolo orçamental de 18,4%, que subiu para 35,6% neste plano. E isto significou reduzir o investimento em setores sociais fundamentais. Estamos a dizer que a transformação estrutural da economia, que saiu de 35,2% para 21%, estamos a dizer que a transformação social e demográfica, onde entra a saúde, a educação e outros pilares fundamentais, desceu de 37,4% a 30,1%, e isto de alguma forma significou que aqueles compromissos de Abuja, e que nós já não conseguimos cumprir, a declaração da Abuja que nos obriga ou que nos recomenda a ter 15% de investimento na saúde, foi ainda mais fragilizado. Estamos a dizer que o investimento na sustentabilidade ambiental, mudanças climáticas e economia circular desceu de 6,7% para 5,7%. Isto pode parecer só percentagens, números, mas isto tem um significado muito revelador em relação a qual é a nossa posição dominante. Claramente que nós, como cidadãos moçambicanos, queremos um país mais seguro, queremos um país mais pacífico, queremos um país... Agora, o que estes números significam na prática, mesmo quando nós olhamos para os debates consistentes em relação ao que nós estamos a orçamentar, quando falamos, por exemplo, de paz e segurança, da questão de uma paz militarizada ao invés de uma paz alicerçada num processo de reconciliação, quando nós referimos em relação ao facto de que a nossa educação está cada vez mais fragilizada, que a nossa saúde não tem gesso no hospital, não tem máquina de raio-x, não tem radioterapia, não tem uma série de questões essenciais, também são relevantes para garantir que os fins do Estado sejam assegurados, que é garantir a justiça, a segurança e o bem-estar. Agora, estamos a dizer, e aqui o bem-estar e a justiça de alguma forma fragilizados, mas também estamos a dizer que a forma como o Estado olha para a juventude é logo visível no Programa Quinquenal de Governo. O Programa Quinquenal de Governo de 2025 a 2029 diz que vai elevar a percentagem de jovens em posições estratégicas de governação para 7%, num país em que a juventude é mais de 65% da população. E quando nós questionamos mesmo isto em sede de diálogo, de aprovação, de discussão do PES, dizia-se que não, é que a juventude tem que ter paciência, como se a juventude tivesse que ficar constantemente numa sala de espera, remetida que há o discurso de que os jovens não têm capacidade, os jovens, os mais adultos que acumulam uma série de posições de liderança em uma série de empresas é que devem ser, de alguma forma, acomodados. Por outro lado, nós sempre discutimos o facto de que o Programa Quinquenal do Governo anterior oferecia-nos, tanto o programa do presidente Guebuza como o programa do News, sempre oferecia uma ideia de que ia-se criar 3 milhões de postos de emprego, e surgiu a máxima na discussão de que o que significava esses 3 milhões de postos de emprego que eram reportados nos balanços do PES, e se dizia que não, nós contamos emprego, todas as formas existentes de geração de renda, incluindo o trabalho precário, trabalho temporário, trabalho sazonal, o que nos cria um debate muito sério, que eu depois vou entrar, sobre o uso de estatísticas administrativas em Moçambique, muitas vezes inconsistentes, contraditórias, que nos levam a uma direção de pensar que estamos a resolver um problema
quando este problema ainda continua a ser estrutural e crônico. Então, eu creio que há um déficit ainda de pensar o problema estruturalmente e de encararmos uma estratégia muito profunda. Não basta ter uma ENDE, que é um documento de armazém, de prateleira, não basta ter um programa quinquenal de governo. Aliás, eu costumo gozar e dizer que, olha, quando olha para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, vê que no discurso das Nações Unidas, todos os dias, Agenda 2030, o que nós iremos alcançar ao 2030? Quando olhamos para a ENDE, nos perguntamos, é um documento com menos de 12 meses, quantos elementos do governo no seu discurso diário articulam a ENDE e dizem que nós estamos a ir nesta direção para garantir que até o ano X, como a ENDE consagra, nós iremos alcançar isto. Então, a juventude é a margem da nossa planificação, e isto não é um problema como se encara muitas vezes, cá não é que nós estamos a lidar com os choques climáticos extremos, estamos a lidar com o terrorismo, estamos a lidar com tensão política eleitoral, mas são problemas constantes, persistentes, que nós fingimos surpresa consistente. Então, é importante começarmos a olhar que até para resolver esses mesmos problemas, a juventude tem que ser tida e achada na discussão. É necessário discutirmos, desfazermos equívocos. E uma das questões fundamentais é dizer que o problema central é se pensar para a juventude e nunca com a juventude. E enquanto mantivermos esse ciclo de pensar para a juventude, vamos continuar a entrar por essa rota. Nós estamos a dizer que, por exemplo, quando olhamos para a taxa de emprego, ao nível do programa quinquenal do governo 2014, 2009 a 2014, 2015 a 2019, nós tínhamos um indicador específico sobre taxa de emprego em Moçambique. Quanto é que o governo se comprometia em 5 anos de criar taxa de emprego, posto de emprego para a juventude? Este governo foi remover, descontinuou este indicador. Hoje existe um indicador no PQG sobre número de empregos a criar no turismo e na restauração, número de posições a criar nos estágios profissionalizantes, mas não há um compromisso global como existia antes dos 3 milhões em relação a novos postos de emprego a criar no setor público, privado, que nos permita conseguir medir o grau de resultado. Depois estamos a dizer que mesmo nestas questões estamos a dizer que há uma estatística específica. Nós estamos a dizer que quando saímos da meta de 2024 para a meta de 2024, mesmo nestes setores de restauração, tomando como base o IOF 2022, que colocava 61,4%, nós estamos a dizer que o governo se compromete em subir 0,4 pontos percentuais em termos de taxa de emprego. Depois, também é importante olhar para as crescentes discrepâncias estatísticas, mas antes disso eu queria trazer um outro ponto de reflexão e se calhar começando por responder às questões que o Egídio me colocou. A primeira é quando diz que o governo tentou ser modesto e por isso realista, não quis trazer metas muito ambiciosas. Esse discurso é a partida desconstruído quando nós olhamos para os dados que sustentam a fundamentação do Plano Econômico Social. Estamos a dizer que em 2024-25 nós projetávamos o crescimento de PIB em 4,8%. E a realidade foi 2,9%, ou seja, crescemos menos de 1,9% pontos percentuais, abaixo daquilo que era a previsão. A agricultura nós projetávamos 4,5% e crescemos 3%, que é abaixo daquilo que era a previsão. No comércio nós projetávamos 2,7%, crescemos 0,5%, que é abaixo da projeção. No alojamento e restauração contávamos 5,5%, crescemos 1,5%. Transporte e comunicações crescemos 6,5%, mas que projetávamos 6,5%. A realidade foi 2,6%. Vai dizer que não, foi por causa das manifestações pós-eleitorais. A realidade é que, na prática, se olharmos para a análise, os balanços do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre, vamos perceber que houve uma rota consistente. Não foi uma queda apenas do último trimestre que foi influenciar. Então, não houve um setor-chave sequer que tenha cumprido a meta. Esses choques como clima, terrorismo, tensão pós-eleitorais, não são exceções em Moçambique, são condições estruturais conhecidas. Então, o erro não é conjuntural, é um erro metodológico. A forma como nós projetamos, quando o Estado planeia ignorar
ignorando riscos que já conhece, o fracasso não deve ser surpresa, possa ser previsível. Mas mais do que isso, também olhar para isto, para além destas quedas todas, em termos de pontos percentuais, nós vamos perceber que, por exemplo, o desinvestimento em alguns setores, incluindo uma questão que eu sempre debato, quando nós elaboramos o barômetro sobre o estado das mulheres em Moçambique 2025, olhamos para muitas estatísticas e discutimos com setores, e uma das constatações é a forma como nós temos a síndrome triunfalista de fim de mandato. Quando o presidente Gebuza ia deixar o poder, o balanço do programa quinquenal do governo dizia que nós tínhamos uma cobertura de 64% de cobertura de água em Moçambique, de acesso à água segura e potável. Quando os dados das Nações Unidas na altura falavam de 40 e tal por cento, e todos nós assumimos. Em 2015 o presidente Nilson assumiu, começou a dizer que a população ia subir desses 69% para 70%. Depois também tínhamos 62% para 69%. Tínhamos já o nível de energia elétrica, cobertura de energia elétrica, que o balanço de 2019 dizia que nós já tínhamos 45% da população com acesso à energia elétrica. O presidente Nilson, quando planificou, disse que ia subir de 45% para 55%. O que aconteceu é que em 2017, quando o INE vai fazer o censo populacional, diz que a nossa cobertura de energia é de 26%, que aquelas estatísticas administrativas eram estatísticas marteladas, que a nossa cobertura de água estava nos 40%. O que acontece? Eu costumo dizer, há um técnico de estatística que uma vez disse, olha que tem, o maior risco de falsificar estatísticas é que chegou uma altura que você vai pedir financiamento para a cobertura de água e dizer, mas o teu país já tem mais cobertura de água do que os nossos, você está muito bem. Quer dizer, é importante olhar para a estatística como um elemento crucial de tomada de decisão, sob pena de nós continuarmos a dizer, e a outra questão era fundamentalmente sobre qual é a percentagem de jovens no governo. Quer dizer, nós estamos a dizer, o programa quinquenal que vocês já aprovaram no Parlamento, diz que nós estamos com 3% de presença de jovens na governação em Moçambique, e que queremos subir de 3% para 7%, mesmo no setor, mesmo na própria Assembleia da República. O único presidente de uma comissão ou gabinete é o gabinete da juventude parlamentar. Se nós olharmos para todas as outras comissões, eu tenho as estatísticas das comissões de trabalho da Assembleia da República, quer em termos de gênero, quer em termos de faixa etária, nós não temos comissões presididas por jovens. Quando nós olhamos para os ministérios, eu quero que me apresente jovens que estão a dirigir ministérios. Então, nós estamos a dizer que é obrigatoriamente só ter um governo formado por jovens. Nós estamos a dizer que o primeiro governo do Moçambique independente foi um governo maioritariamente constituído por jovens. De onde é que vem essa falácia de que os jovens não têm capacidade? Por que os jovens não podem dirigir? Por que os jovens não podem ser socializados nestes processos e, se calhar, trazer novas ideias? Porque quando nós olhamos para a estrutura, vamos perceber que o Conselho de Administração da Empresa Pública X tem os mesmos elementos do Conselho de Administração da Empresa Pública Y. Então, há uma série de questões que nós temos de discutir ao longo do debate. Mas quando a Quitéria diz que o governo, ou o problema do governo é pensar para a juventude, ou produzir planos estratégicos para a juventude e não com a juventude. O que é que seria produzir com a juventude? É que a planificação não é um ato de fé, é um ato metodológico. E planificar com a juventude significa, primeiro, compreender as realidades diferenciadas que os jovens têm. Nós somos um país diverso, nós somos um país com uma população distribuída em várias etnias, somos uma população dividida por jovens com vários saberes locais. E esses saberes locais precisam ser valorizados e achados. Nós estamos a ver os próprios professores. Eu recebi contato de professores, associações de professores, que disseram esta semana, olha, Quitéria, não estamos a ouvir também esta coisa de que o governo vai abolir o curso noturno. Nós até estamos a pensar em organizar uma manifestação porque nós não concordamos. Isto é um sinônimo claro de que os professores estão a ouvir tanto quanto nós, pela mídia, que a ministra da Educação decidiu abolir o ensino noturno. Quer dizer, ainda vamos a esse tópico. Mas é importante, isto aqui significa planificar com as pessoas. Isto aqui significa ouvir as pessoas. Uma escuta ativa que permite dizer, olha, onde é que estão os profissionais de saúde? Como é que nós dialogamos com os profissionais de saúde? Como é que nós percebemos as suas dores?
Onde é que está a juventude? Quando nós dizemos que a juventude está em vários setores da nossa sociedade, setores cruciais, nós estamos a dizer, por exemplo, que nós tivemos um colapso total de financiamento ao setor agrário em 2024. Com a alocação de crédito a cair de um valor estaticamente nulo. Nós caímos para 0%, representando o maior impedimento estrutural para o avanço econômico do investimento agrícola rural. Estamos a dizer que a meta do ENIF de alocar 5% de crédito total ao setor não só foi falhada, como a realidade de 0% revela essa desconexão, quer entre o sistema financeiro e a espinha dorsal econômica da economia rural, quer a questão específica, isto é dado do Banco de Moçambique 2025, que eu estou a citar em relação ao ENIF, a meta projetada e aquilo que foi materializado. Que inquérito é este? O ENIF é sobre financiamento à economia agrária. Então, estas questões, depois posso passar o relatório com estes dados muito melhor desagregados e que vão mostrar em relação ao microcrédito, em relação ao acesso a capital e poupança, mostram como é que a percentagem de crédito particulares devido às mulheres caiu de 33% para 31%, a percentagem de depósitos particulares caiu de 35% para 34%. Então, tem estatísticas específicas da área macroeconômica. Mas o que eu quero dizer com isto é que não basta nós termos discursos triunfalistas. É importante, por um lado, que se articule melhor não só as estatísticas administrativas produzidas pelos setores, pelos ministérios, mas as estatísticas produzidas pelo Instituto Nacional de Estatística para tomar a decisão, mas também que se articule com a realidade local, quer dizer, com aquele cidadão que em primeira instância está nas ruas a manifestar. A política da bala não resolve as manifestações. Se nós estamos a dizer que é um problema estrutural, foram as manifestações que causaram esse retrocesso, como é que nós articulamos com aqueles que estão nas ruas, que estavam nas ruas, para que eles sejam um vetor importante de produção? É isso que nós estamos a dizer, que é planificar com a juventude, compreender a dimensão da juventude. Uma cidadã como eu, nunca aqui em Moçambique, em algum momento foi reunida, especificamente foi escutada por alguém ao nível pelo Ministério da Juventude e Desportos, por exemplo, ou pelo Conselho Nacional da Juventude. Estou a falar de alguém que está na cidade de Maputo. Agora vamos lá dizer, aquele jovem ali que está no distrito, aquele jovem que não tem as mesmas condições conosco, como é que articula de forma ativa as suas posições? Então, planificar com a juventude também pressupõe isto. Pressupõe, antes de decidir comprar tratores como meio de transporte, ir ouvir das pessoas que são beneficiárias se isso é viável. Pressupõe, antes de você decidir que quer comprar um avião de segunda mão, de terceira mão, conseguir dialogar com as pessoas que têm algum know-how, porque hoje temos muita juventude capacitada dentro e fora do país. Edson, para o plano econômico e social, vamos perceber que as taxas de emprego que o governo está a referir, o Egídio questionava, e depois houve um debate ali em relação a talvez deveríamos ter as taxas de emprego do setor privado, quando é que o setor privado gera de emprego, e que o setor privado, se o setor privado gera ou não. Engraçado é que o programa que engana o governo só refere às taxas do setor privado. Estamos a dizer que aqui o indicador é número de postos criados no alojamento, restaurantes e restauração. Está a falar do setor privado. Está a falar de percentagem de empregos criados na indústria transformadora. Por isso é que eu levantava este ponto que dizia que antes o programa quinquenal do governo fazia uma agregação de todos os postos de emprego criados, incluindo emprego sazonal e não só, tanto ao nível privado e público. No último, já não há um indicador específico em relação às estatísticas de emprego criados pelo setor público. Quando é que vem do setor público? O que é no global em termos de postos de emprego criados? Quer dizer, há um fugir de algum tipo de responsabilidade. Este é o primeiro ponto que eu queria levantar. Em relação ao segundo ponto, eu também queria dizer que quando eu falo da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, ela é uma estratégia do governo, pensa que é uma estratégia nacional de inclusão financeira, e quem produz os dados agregados sobre ela é o Banco de Moçambique. Mas também estamos a dizer que quando falamos de Moçambique, o Egídio referia em relação ao facto de que não é possível prever um ciclone. Primeiro, Moçambique é um corredor de eventos climáticos extremos. Isto é conhecido ao nível mundial e o próprio governo reconhece
quando elabora os seus planos, que é um corredor de eventos climáticos externos. Mas quando chega ao final do ano, a culpa do problema é o evento climático externo, que já se projetava no início do ano. Segundo, o terrorismo está em Moçambique desde 2017. Já não pode ser só uma justificativa. É também, quando nós fazemos uma análise de riscos, nós estamos a dizer quais são os riscos previsíveis, como é que eles influenciam, em que medida, em que nível eles influenciam a nossa implementação e quais são as estratégias de mitigação, como é que nós estamos a nos projetar, contornar esses riscos e criar umas estratégias alternativas, caminhos alternativos para chegar a Roma, se por vir pela via formal não é possível chegar. Depois temos essa questão que coloca, quando nós olhamos para o endividamento público, Moçambique está numa situação de stress fiscal. Geralmente se diz, no caso de Moçambique, por exemplo, nós temos um serviço de dívidas exportações, temos um serviço de dívidas receitas, que ambos ultrapassam os limites de sustentabilidade definidos. Estamos a dizer que um limite de sustentabilidade de 10,4%, ali acima do limite de 10%, um limite de sustentabilidade de 15,8%, acima do limite de 14%. E este incumprimento dos limiares de sustentabilidade não é uma questão que nós podemos tomar assim, por distração. Significa que o dinheiro que nós estamos a ir buscar lá fora vai nos sair sempre a um custo muito maior. E não falo só de um custo muito maior, sob o ponto de vista do que é que nós vamos pagar hoje. O governo tem como efetivar esse plano sem necessariamente recorrer a este tipo de crédito? O meu maior problema não é se nós recorremos ao crédito ou não, porque não vai efetivar o plano sem estes créditos, sem estas fontes alternativas, mas o meu problema é nós irmos buscar crédito toda hora para fazer o mesmo. E não para investir, não para gerar empregos, não para gerar capacidades internas que nos permitam responder de uma forma muito melhor aos problemas atuais. Nós estamos a dizer que, se eu colocar aqui, eu gosto de analisar os programas de governo, se eu colocar o programa do presidente Guebuza, de presidente Nhusse, de presidente Chapo, de todos eles, há de ver que, na essência, nós estamos a dizer o mesmo. A juventude é prioridade, a agricultura, a indústria transformadora, estamos a falar do gás desde. E nós estamos a falar trazendo uma nova abordagem. O que traz de inovação? Como é que nós pensamos o país de uma forma estrategicamente diferente? Nós dizemos, olha, eu estou a ir buscar dinheiro caro aqui, mas com este nível de investimento eu vou gerar o triplo deste valor, vou conseguir garantir uma educação melhorada, vou conseguir garantir que os professores tenham as suas horas extras asseguradas, vou garantir que os hospitais tenham máquina de radioterapia. Olha só para a estatística. No programa quinquenal do governo 2015 a 2019 a 2024, nós projetamos construir 31 hospitais rurais. Desses 31 hospitais rurais, só 3 foram concluídos. Quer dizer, nós estamos a dizer, olha o que é que isto significa. Nós estamos numa altura em que o lema era qual? Um distrito, um hospital. Nós estamos num país em que brincaram-nos com a agricultura, inventaram-nos um sustenta. Depois de tantos anos, todo mundo a questionar, mas o sustenta dizerem que são invejosos, são pessoas que não têm ideia, apresentam uma ideia melhor. O Sustenta é o melhor programa que este país já teve. Hoje, quando se pergunta Sustenta, eu não posso responder sobre Sustenta porque não é meu assunto. Quer dizer, um Estado tem que ser responsável acima de tudo. Por quê? Porque se você está a trazer uma nova estratégia de financiamento da agricultura, você tem que ser capaz de dizer, olha, eu vou financiar esta estratégia da agricultura indo buscar aquilo que foi roubado do Sustenta, os tratores do Sustenta, e que tinham que estar a financiar novamente o Sustenta. Quando nós falamos de uma lei de recuperação de ativos, estamos a falar de uma procuradoria que está a atuar de forma a garantir que o Estado recupere os seus ativos para se autofinanciar. Quer dizer, se nós estamos a dizer que alguém levou tratores em nome do Estado, distribuiu aos seus amigos e vizinhos, alguém levou sementes em nome do Estado, distribuiu aos seus amigos, e hoje nós temos que ir buscar de novo dinheiro para investir de novo, para depois de terminar nas mãos das pessoas, e nós ficamos com os tratores como meio de transporte, aqueles que já não funcionam. Então é importante nós, como país, começarmos a repensar como é que nós investimos naquilo que nos pode trazer indústria. Quando nós falamos de investir na juventude, também estamos a dizer que hoje os jovens criadores estão aí no espaço digital. Estão a criar um mercado que o Estado não antecipou. E hoje estão num ambiente de incerteza. Eu costumo dizer,
Não, o Estado diz que não nos compreenderam bem, nós não estamos a taxar na forma como estão a dizer. Eu costumo dizer, se o Estado todos os dias é mal percebido, é porque comunica mal. Não é possível você comunicar bem, todos os dias ter que fazer conferência de imprensa, a dizer que as pessoas não te entenderam. Então, há um ruído aqui na abordagem, em que nós não temos só aquele problema do aeroporto, de passaportes diplomáticos que estão, passaportes de serviços diplomáticos que estão nas mãos de qualquer pessoa, até os empresários, os gangsters compram os passaportes diplomáticos, mas nós temos um problema mais premente, que é como é que nós equilibramos a nossa balança de pagamentos numa situação de mais exportação e menos, de mais importações e menos exportações, num contexto em que a nossa elite beneficia de ir buscar sem pagar impostos e dizemos que alargar a base tributária é taxar os mais pobres para financiar a economia. Olha, Tetera, precisamos nos alicerçar em evidências, em estatísticas reais. Quando nós olhamos para o facto de que Moçambique, no último ano, teve apenas 5% em termos de taxa de reflorestamento, isto nos diz muito em relação a não só o destino da nossa madeira, o que está a acontecer com as nossas florestas, mas acima de tudo, a como é que nós nos estamos a preparar para poder gerar renda futuramente. Quando nós olhamos para o facto de que, de acordo com o relatório UNBEC, a África perde anualmente 50 bilhões de dólares em fluxos ilícitos de capitais, nos diz muito sobre quanto é que nós temos aqui dentro que sai e que é superior àquilo que nós vamos buscar em dívida. Ou seja, aquilo que nós estamos a dizer, que não, temos um Eldorado de gás, temos um Eldorado de carvão, que foi no passado em Tete, todo mundo se mudou para Tete em 2010, em 2009, à espera que até 2014 Tete tornaria Moçambique o país mais rico da região, e depois nos tornamos numa frustração, com um buraco em Tete, com casas a pegar fogo. É a mesma história que nós vamos viver em Cabo Delgado se nós mantermos o mesmo padrão de planificação e não olharmos com muito realismo. Uma outra questão, o Edson aqui dizia que este governo está a lutar para tentar resolver o problema dos outros. Eu costumo gostar de dizer que eu não acho que o problema é herdar um Estado dilapidado. Eu acho que é ter-se atrelado na dilapidação do Estado como forma de acesso ao poder, que vai limitar a sua capacidade de desamparar dele. Quer dizer, se você subiu beneficiando-se de um esquema dessa natureza, você não pode se fazer de vítima e dizer que está tentando lutar contra isso, porque geralmente quando você olha à esquerda e diz eu quero combater a corrupção, alguém dizem, mas foi a corrupção que te trouxe aqui, agora você quer nos combater? Está a esquecer? Quando você diz que quer combater o tráfico de drogas, diz você foi financiado pelas drogas, está aqui. Quando você diz que quer combater o tráfico de exploração sexual, quer combater o tráfico de órgãos humanos, quer combater o negócio da guerra, dizer, senhor, estás a brincar, você é produto disto, então você não tem como você ser produto de algo e dizer que estás a desamparar, quer se desembaraçar daquilo que te colocou lá. Mas agora, é importante. Aceita que é ironia. É importante dizer. Eu é que não consegui traduzir as minhas palavras como ela disse. Em Moçambique, hoje, para o cidadão comum, abrir uma empresa é difícil, ainda que digam que não, o baú é simplificado. Mas pior do que abrir uma empresa ser difícil, fechar uma empresa é 3 vezes mais difícil do que abrir uma empresa. Uma pessoa, quando está na falência, vai para o Estado, chega no INSS, não, se não pagares, aqui não vais fechar a empresa. E enquanto não pagares, os juros, as taxas vão continuar a subir. Você vai às finanças, eu estou falido, não tem nada. Nem casa já não tenho. Não, enquanto não pagar, não fecha. Quer dizer, o Estado deixou de ser um Estado social. Uma vez eu perguntei ao INSS, isto é um instituto de insegurança social ou de segurança social? Porque isto não é segurança nenhuma. Sim. Se você tem uma empresa individual e você, para essa empresa individual, que é você o único beneficiário, você é o único funcionário da tua empresa, mas para fechar tem que continuar a pagar, porque se primeiro tem que consolidar, quer dizer, você está a tornar, depois diz que quer que a senhora do setor informal, a senhora do mercado, comece a pagar a segurança social. Não é possível. Então, para mim, é preciso nós resolvermos essas questões muito estruturais. Uma outra questão que Egídio dizia aqui, que nós temos uma das maiores taxas de natalidade. É importante referir que Moçambique continua a registrar uma das maiores taxas de mortalidade materna a nível da SADC, superior a 400 mortes por 100 mil nados vivos. E temos uma situação de rastreio de cancro de colo de útero que está abaixo de 4%. Eu estou aqui a colocar uma série de questões que faz com que também a nossa taxa de mortalidade
supere. E num contexto em que, por exemplo, uma das questões que nós levantamos no último barômetro que lançamos foi que em Moçambique, todos os anos, o governo diz: temos que resolver a questão da violência doméstica, porque nós temos, no último ano, 9.451 casos de violência. Nós fomos fazer cruzamento de dados estatísticos e discutir quando lançamos agora o barômetro, fomos mostrar que enquanto a polícia reporta 9.451 casos de violência, a saúde recebe, no mesmo período, 90.000 casos de violência. Quer dizer, você tem um Estado também que não se comunica entre as instituições-chave. Nós precisamos de ter um Estado a começar a se comunicar, sob pena da estratégia política e abordagem, estar a responder a um problema que não é o problema real. Então, há uma questão muito estratégica de nós olharmos para como é que em todas estas questões, como é que a saúde, a educação, as questões econômicas se articulam para que o Estado use dados para tomar a decisão, mas, acima de tudo, que use a honestidade, porque não é possível alcançar resultados diferentes fazendo sempre o mesmo. E falando mesmo em educação, o governo determinou a passagem do curso noturno para o ensino à distância. A sua primeira apreciação em relação a esta decisão do governo? Talvez referir que uma das questões importantes é nós nos perguntarmos, afinal, qual é o fim da educação? Por que é que nós temos educação em Moçambique? Qual é a nossa abordagem quando a educação é um direito fundamental, dignificado pela Constituição da República, quando é um direito humano, quando usamos usualmente as frases de Samora Machel, e não só para dizer que a educação é esta arma que nós vamos usar para mudar o mundo, é a base para o povo tomar o poder. O que é que significa? Por um lado, apresentam-se questões conjunturais, mas, acima de tudo, questões de políticas públicas para justificar cortes de energia, a questão da segurança, a questão de transporte, vai-se argumentando com uma série de questões relacionadas. Por outro lado, a questão do fundo é nos questionarmos, e falávamos sobre isso quando falávamos de auscultar a sociedade, dialogar com a sociedade e encontrar soluções plausíveis, talvez até nos convencessem, mas da forma como esta abordagem é feita, as questões que nós colocamos é: o que é que significa estudar à distância? O problema que se pretende resolver do ensino presencial noturno é resolvível por um ensino à distância? Como é que nós articulamos esse ensino à distância? Não, na zona rural não há energia nas escolas. Mas na zona rural não há energia nas escolas, já há internet. Como é que articula esta distância? Segundo, quando nós temos eleições aqui neste país, este país é um momento para nós vermos como é que o Estado, da noite para o dia, consegue ter dinheiro. Todas as escolas primárias deste país, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo a Índigo, são alocados no laptop para a verificação dos cadernos eleitorais. Nós nos perguntamos, no fim das eleições, aquele laptop que fica ali na entrada da escola, para onde vai? Por que é que não se deixa naquela escola que esteve naquela atividade? Estamos a dizer que durante aquele período há um acordo com a EDM, a relação, é verdade que estrategicamente tem que se continuar a cortar a energia em determinadas horas, mas há uma série de acordos, até há orçamentos dos tais para abastecer energia. Mas o Estado, quer dizer, as escolas devem energia ao Estado. As escolas ficam sem corrente elétrica. Estamos a dizer que quando nós avaliamos e colocamos na balança um ensino à distância e um ensino presencial noturno, o ensino presencial noturno tem problema de transporte, tem problema de segurança, tem esses problemas todos. Nós não estamos a falar de problema de internet, de dados, estamos a falar do tempo ocioso com que as crianças ficam. É preciso notar que nos últimos anos nós já não temos um curso noturno que é maioritariamente frequentado por adultos. Por um lado, temos adultos que precisam ser alfabetizados, querem dar continuidade aos seus estudos. Mas, por outro lado, temos muitas crianças que não estão a conseguir vagas no curso diurno. E nós estamos a dizer que vamos começar a pôr crianças com os 13 anos sentadas a fazer ensino à distância da 7ª classe, ensino à distância da 8ª classe, ensino à distância da 5ª classe. E esta pessoa, quer dizer, o ensino à distância, até para pensar a introdução do ensino à distância como uma ferramenta de ensino primário, é preciso um Estado ter estratégia. É preciso um Estado pensar de forma articulada e começar a elaborar de forma prática. Como é que ao longo dos anos eu crio disciplina nas pessoas? Porque mesmo um adulto sem disciplina não faz o ensino à distância. O ensino à distância se transforma naquilo que era o ISAP, um centro de distribuição de certificados gratuitos.
Que as pessoas no final do dia, para poderem subir de cargo lá na função pública, iam ao ISAP, os professores diziam, esses são funcionários públicos, são chefes, não vale a pena perder meu tempo, deixa dar uma nota administrativa. E no fim temos uma sociedade, começamos a dizer que não é problema, o jovem não pode reclamar que o Estado tem que criar emprego, o jovem tem que ser empreendedor. Vai ser empreendedor o quê com a teoria do ensino à distância? Em outros países, nós estamos a dizer que, olha, os jovens estão a aprender, as crianças estão a aprender a usar inteligência artificial para oferecer soluções práticas. As crianças estão na escola a aprender habilidades práticas. Eu costumo dizer que nem que fosse para dizer que em cada escola nós temos um sapateiro, um serralheiro a ensinar habilidades práticas, nós estaríamos a dizer que a pessoa quando sai da 12ª classe sai com algum tipo de diligência e habilidade para resolver problemas e para se autossustentar. Então, como uma medida administrativa, ela coloca em causa o direito à educação, porque o ensino noturno é um instrumento concreto para a materialização deste direito e, de alguma forma, esta decisão, apesar de se oferecer a respeitar o princípio da progressividade, é um retrocesso injustificado e deve ser pensado sob o ponto de vista do impacto de direitos humanos. É também um instrumento de exclusão e desigualdades estruturais. É preciso repensarmos também quem são os outros beneficiários do ensino noturno. Os trabalhadores informais, os funcionários que trabalham durante o dia, até mulheres chefes de famílias, jovens no outro emprego que não estão possibilitados, para além dessas crianças que estão a ser transferidas para o curso noturno, todos esses que não estão possibilitados a frequentar escolas no curso diurno e que mesmo com este um dia por mês que se estabelece no período diurno, eles estão nos seus locais de trabalho e não têm dispensa. Estamos a dizer que ele também, de alguma forma, não oferece alternativas reais a pessoas que querem continuar com os seus estudos e que têm responsabilidades que não lhes permitem este nível de mobilidade, não oferece oportunidades reais àquelas pessoas que estão fora da digitalização, que não têm acesso a estes recursos para a continuidade e não nos mostra como é que um problema se resolve com outro problema. Se nós estamos a dizer que sim, há uma situação de insegurança, não nos mostra uma matriz que nós tentamos fazer os cálculos do que significa eletrificar as escolas, tentamos fazer os cálculos do que significa garantir transporte, tentamos fazer os cálculos disto e se as contas deste lado são superiores às contas do outro lado. Então, acho que é uma decisão que podemos fazer uma análise emocional, porque se nós não temos acesso à informação suficiente, não nos podem criticar que façamos uma análise emocional, mas como sociedade nos sentimos bastante feridos por não nos preocuparmos em reformar o currículo, não nos preocuparmos em resolver o problema do livro escolar, não nos preocuparmos em resolver o problema das horas extras, achar que resolver o problema das horas extras é tirar o curso noturno, não nos preocuparmos em resolver o problema de infraestruturas e condições básicas, ainda que também se apresente a ausência de infraestruturas como um argumento e nos preocuparmos em agir sobre as consequências e não sobre a raiz do problema. Edson, o curso noturno já tem muitos constrangimentos. Sim, mas é exatamente isso. E é preciso dizer que nós... E depois, quando o Egídio diz, criamos curiosidade, quando o Egídio diz, temos que começar a acabar com algumas coisas. E decidiram começar logo por acabar com a educação. E quando nós dizemos, e quando eu trago isto, é que nós estamos a dizer que nós temos 336 infraestruturas de primeiro ciclo secundário, 243 de segundo ciclo. Isto todo significa que nós temos hoje, em dados de 2024, tínhamos 246.927 estudantes no turno noturno. Isso significa que nós estamos a enviar mais de 200.000 pessoas para casa. Não é verdade. Não, eu estou a trabalhar com levantamento escolar do Ministério. Estou a levantar com levantamento escolar produzido pelo próprio Estado e que está aqui e que mostra esses dados. Nós estamos a enviar 250.000 pessoas para sentarem em casa e brincar de escola, porque nós todos estamos cientes. Eu quero um exemplo neste país do ensino à distância que está a ser efetivo. Nós estamos a dizer que o ensino superior é uma questão que eu já deveria ser, eu já estou disciplinada, tenho um objetivo, eu vou para... O ensino superior não é para ditar apontamentos, não é para ensinar a escrever, o ensino superior é para desenvolver o meu espírito crítico. Então eu vou escrever, vou elaborar esseis,
que há cursos que, pela sua capacidade prática, não devem ser à distância. Mas estamos a dizer que o ensino secundário, e ainda por cima com as reformas que se fez em relação a onde começa o ensino secundário, as pessoas estão a aprender a ler e escrever, porque os dados do próprio governo mostram que o nível de literacia, o número de crianças que chegam ao ensino secundário a saber ler e escrever em gesto muito mesmo baixo. de síntese, Então, já estamos a passar a palavra para o Edson para considerações finais. Compreendermos que educação não é só um direito fundamental, mas é um instrumento de consciência cidadã e talvez acabar com a educação é o melhor caminho para acabar com a consciência das massas, para agir e para exigir um espaço na decisão, e pode ser por isso que esta decisão é oportuna. Edson, considerações.